Pessoal, então, primeiramente, né, eu gostaria de fazer um agradecimento às pessoas que realmente fazem parte disso, às pessoas que realmente acompanham, né, que se esforçam, né, que separam um horário do seu dia para realmente estar aqui. Isso eu falo presencialmente. É um número reduzido, né, de atletas, infelizmente, mas estão aqui. Vejam bem, na época que eu fiz esse projeto, eu acabei, né, passou pela diretoria, né, foi aprovado, conversando com o Ascar, foi falado em investir em uma sala de aula. Pois a sala de aula que a CBTP dispunha naquela época era para 100 participantes. E nós tínhamos certeza, por ser algo novo, estratégico e realmente um dos pilares do alto rendimento, imaginávamos que isso iria faltar, né? Ia ser uma briga, uma disputa. CBTP pegou e investiu, o Ascar mandou investir. Infelizmente, né, o brasileiro procura sempre o conforto, né? Para mim, como profissional, me incomoda, sinceramente, mas, né, reforço, né, o agradecimento para quem está aqui. Só uma dúvida, pessoal, estão me ouvindo? Alto em bom tom. Obrigado, meu amigo. Ao mesmo tempo, eu gostaria de agradecer, né, os diversos atletas que encontraram comigo nessa etapa do Piauí e vieram trazer falar de algum resultado, de alguma melhoria, né, de algum aspecto, de algum ponto. E isso, para mim, pessoal, como profissional, é algo muito valioso, né? Não posso também deixar de agradecer aquelas pessoas que falam no grupo do WhatsApp, né, do que está acontecendo, do que estão percebendo, né, do que está ocorrendo. Então, isso para mim, como profissional de mais de 20 anos nessa área, tanto do estudo quanto da prática, tem bastante valor. É o meu pagamento, certo? Então, seguimos, né, que nem diz o meu amigo Lucimar Domingues, sigamos, né. Hoje, nós vamos partir para a nossa 8ª aula, certo? Neste ano, seria a nossa 9ª aula, pois nós tivemos uma aula em maio, né, que foi da Semana da Saúde. Eu quero compartilhar com os senhores também a questão do calendário, né, para ficar registrado aqui, do que nós temos ainda pela frente. Perfeito. Então, hoje nós vamos tratar sobre sistemas dinâmicos. No dia 4/11, nós vamos trabalhar treinos combinados no Complex Trainer, ou seja, a integração da corrente russa com a corrente holandesa, mais o competitivo, que é o nosso competitivo, simulação de pistas, né, o IPSC propriamente dito. No dia 18/11, nós vamos tratar foco e controle mental, em especial com um grande convidado, amigo meu aí, que vai nos ajudar muito, vai contribuir muito. No dia 4/12, eu vou tratar sobre periodização, ou seja, tudo que nós falamos nesse período, né, como a gente consegue incorporar isso. E 16/12, né, eu vou trazer novamente algumas outras informações sobre nutrição e hidratação. Ok? Vamos dar sequência, então, aqui, pessoal. Uma coisa que me surgiu hoje, eu ainda não consegui conversar com o Bombadão ainda para ver como é que a gente poderia incorporar, mas eu acho que seria uma deferência, né, em especial para quem realmente acompanha. Eu estou pensando em criar um drive. E dentro desse drive, eu compartilhar todas as dinâmicas e materiais que já foram, né, postados no grupo. Relembrar novamente, né? E além disso, pessoal, eu penso também em estruturar 3 treinos. Um treino inicial, né, um treino preparatório, diferente do que eu apresentei logo no início. Logo no início foi um trabalho, foi um mesociclo voltado à ancoragem de segmento, a alinhamento mecânico, né? Prevenção. Treino inicial, treino preparatório, um treino mediano e um complex treino, ou seja, o treinamento do futuro. Como eu já falei, em todos esses anos de trabalho, né, de estudo,
Eu desconheço outra metodologia tão eficiente e eficaz quanto o Complex Trainer. Certo? Antes de começar a nossa aula aqui, nossa aula 8, eu acho importante eu trabalhar alguns tópicos da aula 7, aula da corrente russa, pois o Complex Trainer ele é formado do quê? Da atividade neural, que é a corrente russa, e do coordenativo, que é sistema dinâmico, que é a corrente holandesa. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né? Acho importante. Ok. Certo. Então, aqui o Bondarchuk, né? Eu já expliquei quem é o Bondarchuk, quantos atletas olímpicos também ele conseguiu, né, gerar, né, criar. Aqui algumas dinâmicas da metodologia russa, né? O que é a corrente russa, enfim, assuntos que foram abordados, a introdução ao método Complex, né? O que é o método Complex? Ele nada mais é baseado na corrente russa, né? É desenvolver força máxima, força explosiva, potência e velocidade de resposta neural, certo? Elucidei um pouquinho as isometrias e os grandes benefícios das isometrias. Hoje, sem sombra de dúvida, é a grande estratégia, tanto para desenvolvimento de força, para aumento de sinergismo, para ativação do corpo de modo geral, também, quanto prevenção, né? Trabalhei um pouquinho sobre explosão, sobre velocidade de movimento, que nada mais é do que potência, e também velocidade de reação, né? Resposta de reação. As estratégias de overcoming. Está com o teu áudio aberto, Daniel. Tirou a própria vida, ou seja, ela cometeu suicídio no estado. A reportagem é de Daniel, está com o áudio aberto, Daniel. E a partir daí, ele precisa cumprir algumas medidas necessárias, como, por exemplo, comparecer mentalmente em juízo para informar. Então, eu trouxe estratégias, né, sobre o overcoming, né, o que é o overcoming, quais são os benefícios que nós podemos atingir com essa grande isometria, algumas dinâmicas, né, locais, como o glúteo médio, integração de todo o corpo, trabalho relacionado à cintura escapular e os benefícios dessa maior ativação, trabalho de core, PIMA, né, que seria o PIMA relacionado à pista, né? Então, até peguei um comparativo da nossa aula de aprimoramentos biomecânicos no clube. Aqui o RIMA, né? O Yielding, né? Qual é o grande benefício dessa estratégia de isometria? Eu só relembrando, né? Isso aqui foi tirado do último congresso do ano passado, que ocorreu na Inglaterra, né? De um estudo, né, de meta-análise, né, de uma resolução de qual é o benefício. O benefício é simples, é uma excelente forma para regenerar tecido, em especial tendões, através da mecanotransdução, o colágeno, né, a melhora de colágeno, pois esportes que envolvam força explosiva, como é o IPSC, por mais de 20 segundos de movimentação, exige uma degeneração gigantesca a nível de tendão. Em algumas situações, tem que se ter um tempo muito longo para que ocorra essa regeneração. E o Yielding é uma grande estratégia. Aqui as dinâmicas de Yielding, né? Para tornozelo, para joelho, joelho. Vai lá, pode. Uma metodologia, né? Ou um método de treinamento de descontração diferenciada, que é para aumentar ainda mais o sinergismo, mais o recrutamento, certo? Corrente russa, né? Aqui uma estratégia para a cintura escapular, para mim ter uma resposta de reação mais acelerada, um controle maior numa transição, controle de recuo do aparelho de pontaria. As pré-ativações, tanto de PPA quanto de PAP, isso é uma coisa muito importante para assistir a aula, para entender como isso tudo funciona e quais são os benefícios que nós podemos almejar. Fluxograma, conclusão, e é isso aí. Desta aula, quem assistiu
Alguma dúvida? Não. Então, meu amigo, vamos lá, vamos dar sequência aqui, né? Então, pessoal, essa aula que nós vamos iniciar agora, né, sistemas dinâmicos no IPSC, há cerca de 4 anos eu fiz essa formação. Não é nobre falar, mas eu acho que é importante até para daqui um pouco melhorar, né, despertar o pessoal, né, e ao mesmo tempo, assim, ó, quem sabe valorizar esse trabalho, né? Essa aula, há cerca de 4 anos, me custou mais de R$20.000. E eu estou aqui de coração disponibilizando. Eu quero realmente virar essa chave. Eu quero fazer com que a gente veja esse esporte, o nosso esporte, a nossa modalidade de forma profissional. Recentemente, agora no Mundial, já começou uma caminhada, né? Formaram um laboratório. Para muitos era uma coisa inovadora, né? Para quem estuda o alto rendimento, isso já é incorporado nas modalidades há mais de 10 ou 15 anos, mas é o primeiro passo, né? Então, estamos aqui, né, na boa vontade, né, em querer realmente poder ajudar, né? Então, sem delongas, pessoal, vamos começar aí a nossa aula, né? Aqui, um pouquinho de alguns movimentos que nós vamos visualizar hoje, tá? Eu vou explicar eles no decorrer da aula. Isso são movimentos coordenativos, movimentos de coativação, né, ou com contração. Vou explicar melhor para que vocês entendam o que é isso. Certo? O outro movimento. Excelente. Vamos à sequência. Então, vamos lá. Introdução aos sistemas dinâmicos no IPSC. No IPSC, cada movimento conta. Não é apenas o disparo, mas também o deslocamento, a mudança de direção, o controle do recuo, a chegada de posto, a saída de posto, a estabilização da arma, o controle motor refinado, coordenação. Coordenação, gravem isso. O atleta precisa manter a eficiência motora sob estresse. Isso é o IPSC, pessoal. Para sustentar essa performance, não basta treinar apenas a força bruta ou a repetição mecânica. É preciso integrar sistemas dinâmicos do corpo humano, aplicando conceitos modernos da biomecânica funcional. Quando eu falo em repetição mecânica, pessoal, eu falo em movimento isolado, eu falo em movimento linear, movimento guiado em máquina. Isso não funciona. Isto é utilizado numa etapa de base, numa etapa de favorecimento de força, de equilíbrio, né, de melhora do sinergismo, da ancoragem dos segmentos articulares. Agora, falando em alto rendimento, não funciona. O que funciona é o que eu estou tratando aqui. Que eu falei na aula anterior, vou tratar hoje e vou juntar tudo isso na próxima aula. Tá? Treinamento do futuro. Então, nessa aula, pessoal, nós vamos explorar a corrente holandesa, proposta por Franz Bosch, e sua aplicação direta no IPSC, para elevar o quê? O controle motor, a estabilidade e a precisão dos movimentos durante a prova, ou seja, a fluidez, né? Assuntos a serem abordados. O que é a corrente holandesa, Franz Bosch? Princípios da variabilidade versus sistemas dinâmicos. Análise de movimento, controle motor e melhora da estabilidade, ou seja, sistema de 4 barras. Integração dos 3 pilares do corpo, cintura pélvica, core central e cintura escapular, com integração nos segmentos, para melhorar a transmissão de força, controle motor e estabilidade. Biomecânica funcional. O que é biomecânica funcional, pessoal? Eu já falei em aula. Biomecânica funcional é a análise do movimento e buscar estratégias dinâmicas, exercícios que correspondam à modalidade, ao esporte. Não adianta nada eu treinar com movimentos pliométricos verticalmente, como agachamento com salto, aonde vai me gerar, sim,
um menor controle de membro inferior, uma melhora de resiliência, né, desses membros inferiores, uma força reativa aumentada, um ciclo de alongamento e curtamento, porém, eu estou treinando... Perdão, pessoal. Eu estou treinando o meu corpo a um vetor vertical. E o nosso vetor de força, ele é diagonal. Ele é de ataque. Então, tudo isso é importante entender, né, para poder realmente transmitir força para a nossa modalidade, para o nosso esporte. E não simplesmente achar que aquilo é bonito e eu vou utilizar aquilo e vou ter um bom resultado. Alto rendimento não funciona assim, pessoal. Treinos direcionados para controle corporal durante disparos, deslocamentos, chegadas de postos. Aplicação prática. Exercícios que fortalecem o equilíbrio e a precisão dos movimentos. Então, pessoal, o que é a corrente holandesa? O que é Frans Bosch? A corrente holandesa é um modelo de treinamento neuromuscular que rompe com a ideia de exercícios isolados e repetitivos. Acabei de falar. A musculação não funciona. O nosso esporte, ele é previsionado? Não. O nosso esporte é totalmente irregular. Nós não temos um controle. Nós pegamos a mesma pista, repetimos ela 100 vezes, ela sempre será diferente. Em virtude do momento de reação, em virtude do saque, em virtude da minha saída, da minha chegada, do meu enquadramento, do terreno. E aí, o céu é o limite, né? Em vez disso, o pessoal tem alguém aí com o áudio aberto aí. Marco, eu acho que é um amigo aí. No IPSC, isso significa simular as variáveis reais da pista. Mudanças bruscas de direção, diferentes apoios de pé, variações de postura e a necessidade de disparar em condições não ideal. Esta instabilidade controlada cria respostas mais eficientes do sistema nervoso central, aumentando a capacidade do atleta de manter a precisão de seus movimentos, mesmo sob pressão. Então, pessoal, o que eu quero dizer, complementar, né, como sistemas dinâmicos? O que é sistemas dinâmicos? O corpo humano, pessoal, ele funciona como um sistema dinâmico. Ele está em constante adaptação e auto-organização diante do que? De estímulos externos. No IPSC, como eu falei, o ambiente da competição, ele é imprevisível. Por mais que nós façamos o walkthrough, na hora do deslocamento, da movimentação, ele é imprevisível. Diferentes pistas, né, diferentes obstáculos, a iluminação, a temperatura. Vejam bem, eu, né, que sou do Sul, foi o caos, né, o calor do Piauí. 42 graus na sombra. Aí eu chego em Porto Alegre na madrugada de segunda-feira, pego na estrada 4 graus. É um absurdo. Diferença muito grande, né, os extremos. O que eu posso compartilhar também, falando sobre sistemas dinâmicos, né? Indiscutivelmente, o IPSC, como eu já falei, ele é um esporte, é uma modalidade complexa. E a base da corrente holandesa, pessoal, qual é? É a variabilidade, é o princípio da variabilidade. Exatamente. O que é variabilidade? Imprevisível. Dinâmicas imprevisíveis. Entende-se, pessoal, em sistemas dinâmicos, que não existe movimento perfeito. Não existe no alto rendimento movimento previsionado, movimento linear. E aí, o que eu tenho que buscar para mim realmente ter o benefício, né, de um complex trainer, por exemplo? Eu tenho que buscar o quê? Estratégias, né? Combos de exercícios que envolvam o quê? Ativações.
Quando eu falo de ativações, pessoal, eu estou falando da corrente russa, né? Co-contrações ou coativações que envolvam que a biomecânica funcional, a análise de movimento, incorporando valências físicas e habilidades motoras, que eu apresentei em aula, especificamente falando. Se eu não me engano, aula 3. Desculpe, pessoal. Tudo isso é o que é chamado de complex training, né? Ou treinamento combinado. Não sei se existe alguma dúvida a respeito do que eu estou falando. Não, professor. Professor, coloque essa câmera mais próxima do senhor para ficar só a cabeça do senhor e tente falar um pouquinho mais baixo, senão o senhor vai sofrer muito aí com essa tosse aí, vai começar a ficar irritado aí as cordas vocais aí, não vai conseguir terminar a aula não. Já O senhor está. está falando... chega mais perto aí, a câmera aí, foca mais perto aí fala um pouquinho mais controlado aí, senão vai ficar sofrendo aí, eu tô com pena aqui. Isso aí sabe o que é? Isso é resquícios do calor do Piauí. Meu amigo, vamos lá. Princípio da variabilidade de sistemas dinâmicos. O princípio da variabilidade é um dos fundamentos da teoria dos sistemas dinâmicos. É a aprendizagem motora. Ela mostra que o desempenho não se constrói apenas pela repetição rígida dos movimentos, mas pela capacidade do sistema nervoso central de se reorganizar diante de diferentes cenários. Cada variação gera novas conexões, estratégias, ampliando o repertório motor e tornando o atleta menos dependente de um único padrão. No IPSC, onde o ambiente ele é competitivo, é marcado por mudanças rápidas, imprevisíveis, a variabilidade se torna indispensável. É ela que garante a flexibilidade, a estabilidade e precisão em tempo real. Desta forma, transforma a instabilidade em recurso de adaptação, fortalecendo a robustez do sistema motor e permitindo que o atleta mantenha o alto rendimento, mesmo em condições desafiadoras, complexas, sob estresse. Aí, pessoal, eu vou começar diferente hoje. Eu vou começar já apresentando alguns vídeos. Vamos compartilhar aqui. Eu vou tratar de alguns segmentos, pessoal, tá? Vamos começar primeiramente com o gastrocnêmio, ou tríceps surral, né? Gastrocnêmio sólido. O primeiro segmento, né, que está em contato com o solo é o nosso tornozelo. Então, a transmissão de força, ela inicia no tornozelo, conforme eu já falei em aula. Primeiro vídeo. Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Um trabalho de integração, né? Eu já saio numa posição de ataque, que é a posição, né, o nosso vetor de força da modalidade, com resiliência de tornozelo, reagindo em tríplice extensão, ou seja, eu estou treinando o meu corpo a fazer a propulsão à frente, porém trabalhando a coativação, a coordenação da musculatura da panturrilha, do sólio e do gastrocnêmio em especial. Fibulares, tibiais, tudo isso entra junto. Mas, em especial, falando em velocidade de movimento, é isso. Veja que eu mantenho o controle, né? Isso é fundamental. Manter o controle, a rigidez do tornozelo. Para mim, melhorar o quê? A complacência tendão-músculo. Aí eu vou ter o quê? O efeito do ciclo alongamento e encurtamento. Cai.
né? Então, esse é o movimento básico. Eu dividi eles, pessoal, para ficar mais fácil a interpretação em 1, 2 ou 3, certo? Então, seria como se fosse uma escada metodológica, né? Eu posso trabalhar inicialmente com essa primeira mecânica, me sentir em condições, eu vou envolver a segunda mecânica. Aí, não me perguntaram, né? Mas eu já vou me antecipar. Quantas repetições eu posso envolver aqui, nesse movimento em especial, né? Primeiro, eu preciso de uma resposta rápida, envolvendo força reativa. Segundo, eu preciso de uma ação de picô, de uma isometria. Quanto tempo eu manteria? 3 segundos. 3 segundos. Quantas repetições eu iria executar? Conforme eu falei na aula 6, né? Eu executaria entre 4 a 6 repetições nessa dinâmica. Ok? Então, caindo no movimento 2. Aqui nós já estamos no movimento mais guiado, né? Para me aumentar a sobrecarga. Então, eu estou fazendo o quê? Nada mais do que simulando o aumento de passada, o aumento de amplitude. Aumento de amplitude. Eu estou flexionando ao máximo o meu quadril, sem perder a curva de comprimento e tensão do core, né? Praticamente lutando para a extensão do joelho, então eu estou ganhando em alongamento dinâmico, né? Eu estou me prevenindo e trabalhando com rigidez de tornozelo no externo. Olha o pé controlado, pé elevado, sempre martelo, olha o pé elevado. Outra coisa importante, veja um alinhamento. Ó. Isso é fundamental. Isso aqui o que é? Trabalho de sistema dinâmico. Como é que eu ganhei esse controle de pelve, controle de core? Porque eu poderia estar trabalhando, aqui eu estou trabalhando num plano sagital. Mas se eu não tivesse controle, em especial de glúteo médio, glúteo máximo, core, adutores, retratores externos do quadril, eu estaria compensando o meu quadril lateralmente. Num plano o quê? Num plano transversal. E isso é muito comum de a gente enxergar atletas em pista. O que isso gera? Perturbação, ruídos biomecânicos. Influenciando no quê? Na dissipação da energia. Falei isso no início do nosso trabalho. Tudo começa no pé. E aí vai subindo. Certo? Dando uma sequência, então, partindo para um exercício 3. Vejam bem, pessoal, esse exercício, apesar de ter uma barra guiada, ele é um movimento totalmente coordenativo. Quando eu bato o pé embaixo no solo, vejam bem como é que se encontra o meu joelho. Meu joelho está desbloqueado. Se meu joelho está desbloqueado, a curva de comprimento e tensão da capa da panturrilha, do gastrocnêmio, ela está próxima. Então, ela está em insuficiência mecânica. Aí eu estou enfatizando quem aqui? O sólio. Sólio, a capa interna da panturrilha. Qual é a função dela? Além da flexo-extensão, de auxiliar na flexo-extensão do pé, transposição da tíbia para trás. Ou seja, eu estou correndo, quem é que está me auxiliando a puxar minha perna para trás? Sólio. Estratégia para o IPSC. Já o pé que bate em cima, pessoal, do step, vejam bem como é que ele fica. Olha o joelho, totalmente estendido, gastrocnêmio. Então, é um combo que eu consigo envolver especificamente as duas dinâmicas. Ok? Alguma dúvida sobre esse segmento, pessoal? Tá tudo beleza aí, professor. Vou compartilhar aqui, pessoal, o Anatomy, né, que é um aplicativo que eu utilizo para estudo, né, só para vocês terem um entendimento um pouquinho melhor aqui, né, do que é uma coisa e o que é outra, né. Aqui já entra fibulares, tibiais, não é isso que eu quero, tá? O que eu quero é isso aqui, ó, tá aqui o cara. Tá aqui o cara. Esse é o total responsável para fazer a transposição da tíbia para trás. É o sólio. Esse é o cara.
Não é sentar numa cadeira solar, num panturrilheiro e ficar fazendo movimento. Não é isso. E se incorporar o quê? A biomecânica funcional, o que eu acabei de apresentar para vocês. Dando a sequência aqui, ó, tá aqui o cara, o outro cara, gastrocnêmio. Os dois incorporados provocam o quê? Uma coativação. Essa coativação melhora o meu controle, melhora a minha resposta de estímulo e reação e melhora a minha força de condução. Então, eu me torno mais apto, certo? Voltando aos vídeos lá, pessoal, né? Saindo do gastrocnêmio, vamos cair aqui em isquiotibiais, né? Isquiotibial, pessoal, tem nós temos que dar uma importância muito grande, principalmente para frenagens e deslocamentos com alta velocidade. Porque geralmente a lesão, né, que ocorre muito, inclusive no IPSC, é nesse cara, é em isquiotibial, por ser uma musculatura muito encurtada, muito tensa. No geral, por padrão alterado de movimento, onde o indivíduo não está com a pelve, o quadril numa posição correta, que seria o neutro, né? Ou ele encontra, assim, retroversão, ou em retroversão e antroversão, e automaticamente posiciona o conjunto isquiotibiais numa linha desfavorável, numa linha com muita tensão. Então, ele está sujeito à lesão, certo? Aqui, primeira mecânica, né? Eu até acabei gravando mais uns vídeos, eu acabei botando, caracterizando com um A e um B, por exemplo, né? Então, no 1A... Gustavo, acho obrigatório você assistir isso aqui. No 1A, pessoal, né? Eu estou em base bilateral, né? Em alinhamento mecânico. Veja bem, né? Os meus pés, eles não estão paralelos, eu estou respeitando as linhas mecânicas, né? Ou seja, o favorecimento do que realmente eu quero, né? Porque eu estou treinando o quê? Eu estou treinando físico, sim. Meu Deus. Estou pensando no IPSC, certo? Então, aqui eu estou fazendo o quê? Trabalhando em comprimento ótimo, que eu acabei de falar. Se eu aproximar meu calcanhar da linha do meu quadril, eu vou aproximar as duas pontas. O que vai acontecer? O músculo ele vai relaxar. Eu vou estar com ele em insuficiência mecânica, não tem função. Então, vejam a importância, né, o ajuste fino e preciso que faz a total diferença. Isometria, um overcoming. Quanto tempo eu manteria aqui? Como eu não estou usando sobrecarga, eu poderia utilizar uma barra na pelve, eu poderia utilizar uma anilha, né? Como eu não estou utilizando sobrecarga, eu manteria 12 segundos de isometria e descansaria um tempo mais reduzido, 5 segundos. Aumentei a sobrecarga, se eu for incorporar realmente a um PIMA, a um overcoming clássico, eu vou manter 5 segundos de isometria. Só basta isso, pessoal. Posso fazer em casa. Aí, meus amigos, eu caí aqui no 1B, né? Já o movimento provocando resiliência, perturbação. Vejam bem, pessoal, estou respeitando o alinhamento mecânico. Eu falo tanto de alinhamento mecânico, né? Eu estou ajudando na saúde do meu joelho. Se eu cair com o meu pé para dentro, ou o meu pé, no geral, para dentro, né? Porque ele vai trabalhar paralelo. O que eu vou provocar? Um válvulo dinâmico. Um estresse na articulação, em especial no tendão patelar. Sujeito ao quê? Sujeito à lesão. Certo? O que é importante aqui, pessoal? É a resiliência, é a batida seca. Para mim, aumentar o quê? O recrutamento, o controle. Como é um trabalho dinâmico, né? O que eu poderia utilizar nesse trabalho dinâmico? Volume de repetições. Conforme eu falei, trabalho que relacionado ao alto rendimento, a melhora do corpo, a força explosiva, a potência, eu não passo de 8 repetições. Eu gosto muito do volume de 5 a 7. Certo? Caindo agora, né? Um trabalho já ipsilateral, um pouco diferente, vejam bem. Eu estou trabalhando no comprimento ótimo, mas eu estou provocando uma perturbação biomecânica bem grande.
poderia estar segurando uma anilha, poderia estar segurando uma aquabol, uma malabol, está lá no fundo, lá, está lá. Poderia estar utilizando uma barra aqui na pelve. Estou trazendo dinâmicas com o peso do corpo para que vocês consigam fazer em casa. E eu tenho certeza que a eficiência vai vir. Dando um pulo maior, o que nós entraríamos aqui? Utilização de um step. Eu me obrigo a fazer muito mais força para poder almejar, alcançar o step. E vejam bem, eu não alterno, né? Eu trabalho ipsilateral. Ou seja, eu executo 4 a 5 repetições de um lado e aí parto para o próximo lado. Professor, quantas séries eu repito? Meus amigos, o que eu falei? O que é o Complex Trainer? O Complex Trainer é um combo de exercícios. Por ser um combo de exercícios, eu tenho que procurar estratégias de ativação e estratégias de conexão coordenativas. Então, eu vou fazer uma série. Eu executo uma série e automaticamente eu vou para a próxima dinâmica. Trabalho em circuito. Saio do trabalho convencional, saiam do trabalho clássico. Ok? Eu posso repetir novamente quando eu completar uma passada nesse drill, neste combo de exercícios. E aqui, por fim, o vídeo que nós começamos lá no início. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Isso aqui nada mais é do que um movimento de integração. Tá? No momento que eu acelero o meu corpo, né, eu provoco toda uma instabilidade central. A anilha nada mais é do que uma perturbação biomecânica. Como eu disse, eu posso utilizar vários outros acessórios. Como eu trabalho em comprimento ótimo de posterior de coxa, eu calço o meu calcanhar na anilha com a máxima dorsiflexão. Essa, para mim, é a minha máxima dorsiflexão. Tá? Ponta do pé. E eu simplesmente tento tracionar, puxar essa anilha. Automaticamente, a força ela é gigantesca. Eu estou trabalhando em comprimento ótimo, fazendo alongamento dinâmico, me prevenindo de lesão e estou fortalecendo dinamicamente. Ok? Esse já é o degrau mais alto da escada, né? Mas vale a pena testar. Quantas repetições? Ele é ipsilateral, trabalha um lado, eu não passaria de 7 repetições. Certo? O que é importante? O controle do corpo, né? A sustentação do corpo e agora a integração. A integração. E aqui, como se eu fosse literalmente um bloco único. Um bloco único. Eu não posso me perturbar. Certo? Não posso deixar que aconteça isso. Isso tudo, pessoal, é variabilidade. Variabilidade de treinamento. Aí falei de gastrocnêmio, falei de isquiotibiais, o que eu tenho que falar? Retratores internos do quadril. Total importância. Né? Os adutores. Que ocorre também muita lesão, né? Movimento básico, pessoal de adutores, básico, Copenhague. Em 90 graus de joelho. Estou reduzindo a minha alavanca, estou facilitando o meu movimento. Inicialmente eu começaria em isometria, né? Estático. O meu braço de cima, eu deixaria ele estendido para cima, como se fosse, né, uma estrutura única. Aqui eu estou enfatizando muito o estímulo, tá? A resposta e o controle da minha pelve. O segundo passo desse mesmo exercício seria o quê? Simular o gestual da corrida, pessoal. De forma agressiva, de forma rápida mesmo. Com isso, eu gero o quê? Perturbação. A dificuldade ela é muito maior, ela é muito aumentada. Inclusive, nesse trabalho, ele estimula muito o assoalho pélvico, tá? Que é a função da estabilização da pelve do quadril. Eu estou falando, pessoal, apresentando estratégia para vocês, para que vocês entendam que a força ela começa de baixo e vai para cima. E se algum desses segmentos eu tiver alguma irregularidade, alguma fraqueza, algum déficit muscular, essa força vai ser dissipada. Ou seja, eu não estou falando em alto rendimento. Aí o próximo passo, né, o número 2,
já é o Copenhague com o joelho desbloqueado, não estendido. O meu joelho está com desbloqueio de 10 a 15 graus, pessoal. Ele não está encaixado, ele está desbloqueado. É muito comum, quando eu prescrevo essa atividade, né, de o pessoal falar num primeiro momento, cara, eu sinto muita dor no meu joelho. Meu amigo, tu não sente dor em virtude de alguma irregularidade. Tu está fortalecendo a tua articulação. Tu está melhorando o controle motor, a complacência tendínea, músculo tendão. Então, no primeiro momento, eu manteria o quê? A isometria. Quando eu falo em isometria estática, pessoal, tá? Que seria o overcoming, né? Aqui, na realidade, seria um rima, perdão. Eu poderia manter até 20 segundos de isometria. Parado aqui 20 segundos. Próximo passo seria fazer o quê? Eu incorporar o gestual. Muda completamente a mecânica. Trabalho lá, trabalho outro. Pau na máquina. Vou para o próximo drill. E aí, prateleira mais alta, né, pessoal? Gosto muito desse movimento aqui. O que eu estou fazendo aqui? Trabalhando em comprimento ótimo, provocando uma perturbação com a anilha. Essa perturbação ela não está só aqui, nos retratores internos adutores. Ela está no posterior de coxa, ela está no core, para mim controlar essa frenagem, ela está na minha cintura escapular. O que eu tenho que fazer nesse movimento? O que eu devo fazer, né? 10 a 15 graus. O calcanhar, o pé em dorsiflexão. No momento que eu perturbo, pessoal, eu jogo essa anilha para baixo, eu tento tirar o quê? Eu puxo o meu calcanhar como se eu quisesse tirar o meu tênis do meu pé. A eficiência do movimento vai lá em cima. Procurem testar esse movimento. Esse é divisor de águas. Lógico que a minha sugestão, conforme, né, eu trouxe aqui, estou apresentando, seguir, né, a sequência. 1, 2, 3 e assim por diante. Volume aberto. 5 a 7 repetições, não mais que isso. Mas sim aceleração. Chicotear. Perturbar. Anilha. Só um detalhe. Que carga eu utilizo, professor? Eu já trouxe essas informações. Inclusive, na aula passada, eu tratei muito disso. Eu busco cargas entre 40% a 60%. Quando eu falar de movimentos coordenativos, movimentos que possam melhorar a minha potência. Eu só utilizo cargas até 75% quando eu for falar de força explosiva. Ou quando eu for falar de ativação neural. Né? Força máxima, né, linear de repetição, eu vou utilizar em alguns momentos. Mas, no especial, são cargas leves. Aqui eu devo estar com 10 quilos. Mas trabalho também com 20 quilos. Pessoal, então agora falamos de gastrocnêmio, isquiotibiais, retratores, né, internos do quadril. O que nós vamos falar? Cintura pélvica, né? Então vamos lá. Tá gravando. Não adianta nada eu pegar e fazer um agachamento, não adianta nada botar uma cadeireira e fazer trabalho com glúteo, né? Não é isso, pessoal. É biomecânica funcional. Tá? Aqui nada mais é do que uma elevação pélvica. Porém, com a estratégia de aceleração e uma contração isométrica em cima, uma ação de pico, no final da fase positiva. Então, estou me posicionando, respeitando o alinhamento mecânico. Se eu não respeitar o alinhamento mecânico, pessoal, ou seja, posicionar meus pés para frente, automaticamente eu não tenho a mesma eficiência de recrutamento no glúteo. Porque o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que procurar? O pistão, a linha mecânica, o favorecimento. Certo? Então, só reforçando aqui, né, novamente, o movimento. Tá gravando. Alinhamento mecânico, meus joelhos estão levemente para fora, rodados, né, onde a minha patela está em cima do peito do pé, e eu estou enfatizando glúteo máximo, glúteo médio, sustento em isometria, né, de 3 a 5 segundos, conforme eu trabalhei, inclusive, na aula passada,
Outro ponto importante, eu tenho que induzir o quê? Velocidade, explosão, eu tenho que buscar a força de explosão. O pessoal confunde potência de força explosiva. Potência acontece já em movimento, em velocidade de movimentação. 5 a 7 metros no geral, quando eu já estou em deslocamento. Nós precisamos enfatizar a força explosiva, que é a resposta, né, ao estímulo. É o torque, é a saída de posto. Ok? Aqui um degrau maior, né, um degrau a mais aí. Eu já estou trabalhando com um step para mim enfatizar o quê? Dentro da curva de comprimento e tensão, eu estou trabalhando na curva do músculo mais encurtado, tá? Para mim ter uma eficiência um pouco mais alta. Sempre respeitando o alinhamento mecânico, como eu estou fazendo que o meu sistema nervoso central entenda que eu preciso de mais força, eu quero mais força, eu estou provocando o quê? Resiliência. Ciclo de alongamento e encurtamento, você lembra? Isso aqui é uma coisa, isso é outra. Então, eu estou aumentando o meu sinergismo, aumentando o meu recrutamento, aumentando a minha ativação, fazendo com que o meu corpo se torne mais rápido. Uma estratégia aqui não é só aumentar a carga. Eu posso usar uma barra maior. Eu, no geral, eu utilizo uma barra olímpica, né? A barra ela é mais longa. Só que para o vídeo ela não ia aparecer, né? Porque o vídeo ele é verticalizado. Ok? A mesma coisa. 5 a 7 repetições de cada lado. Mas o importante é eu aproximar o quadril do step e bater com resiliência. E explodir, acelerar, sustentar. Sempre com efetividade de core. Não adianta eu provocar uma hiperextensão pensando totalmente no glúteo e perder o controle do core. Não é isso. Eu tenho que trabalhar como se fosse um bloco único. Eu falei já dos 3 pilares, né? Eu preciso da integração desses 3 pilares. E por fim, falando em cintura pélvica, né? Movimento já ipsilateral, aonde ele já é um trabalho mais neural, né? Mais local, para aumentar ainda mais o recrutamento, o sinergismo, né? Qual seria o próximo segmento, pessoal? O core. Por que eu não tenho estratégias aqui do core? Porque na quarta aula, de segmentos, eu só falei do core. Então, quem não assistiu, né, eu sugiro que busque as estratégias lá. Porque, como eu falei, tudo começa onde? Do tornozelo, vem subindo para a coxa, né? Vem subindo para a cintura pélvica, né? O quadril, core central, e onde é que termina? Na cintura escapular. E aí, quando eu falo em cintura escapular, pessoal, eu falo de todo o segmento do meu tronco. E aí, para mim ter uma melhora, melhor de recrutamento, não é eu trabalhar, vou fazer um peito, vou fazer uma remadinha, uma puxada, não. É eu buscar estratégias que eu provoque coativação, né? Ou Então, aqui eu estou fazendo o apoio, né, de frente ao solo, com os joelhos apoiados, em diversos planos, de forma pliométrica. O que acontece? Quando eu vou ter um impacto no solo, por uma questão de defesa, o meu sistema nervoso central manda todo mundo trabalhar. Vamos acordar, pessoal. Vamos acordar porque esse cara está sujeito a lesão. Ainda mais eu saindo num plano convencional. Eu trabalhando sagital e transversal, eu variando as posições. Isso é coativação, ou cocontração. Sistema dinâmico, pessoal. Uma forma mais fácil, né? Uma forma inicial de realizar isso seria o quê? Fazer esse mesmo movimento, ao invés dos joelhos no chão, e fazer contra uma parede, num vetor vertical. Eu manter o meu tronco inclinado e ir batendo na parede. Eu estou provocando coativação. E, inclusive, só para vocês terem uma ideia, é tão eficiente que em algumas situações assim, ó, de processo inflamatório, de dor, por desarranjo articular, ou seja, por fraqueza, por compensação articular, né?
No trabalho convencional, a gente não consegue adaptar. E hoje, a metodologia da coativação é excelente para realmente tirar a dor, estabilizar, para ensinar esse cara aqui a melhorar realmente esse sinergismo. Próximo passo, o apoio, né? Flexão, o joelho já estendido, o buraco já mais embaixo, inverso de planos. E uma terceira estratégia, utilização do TRX. Aqui meu TRX estava um pouco mais encurtado, eu poderia alongar mais a banda dela aqui. Automaticamente eu iria descer mais, eu iria ter que provocar maior perturbação, sem dúvida. Poderia usar um step para mim ficar mais elevado, para mim provocar mais chicote, né? Céu é o limite, pessoal, desde que eu tenha controle, né? Rigidez, resiliência, certo? Então, apresentei para vocês algumas dinâmicas de variabilidade, né? Isso tudo é sistema dinâmico, pessoal. Claro, é um grãozinho, né? Tem muitas outras coisas para poder, né, que nós poderíamos trabalhar, mas temos que tratar isso em uma aula, né? Então, vamos dar sequência aqui, pessoal, né? Já deixa eu fechar a sala aqui, vamos começar aqui. Né? Princípio da variabilidade, acabei de falar, né? Variabilidade é o caos controlado. Esses movimentos, pessoal, todos eles eu apresentei na aula 4, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar a forma de... Aqui, vai dar. Aqui. Beleza. Nessa formação, pessoal, esse aqui é um atleta, né? Não me recordo qual era a modalidade dele, mas eu apresentei e tratei isso para vocês, né? Na aula 4. Essa corrida dele aqui tinha diversas perturbações, diversos ruídos biomecânicos. Ou seja, a amplitude de passada dele era curta, ele tinha que ter uma cadência maior para poder se movimentar, existia todo um desarranjo da postura dele. Então, deixa eu compartilhar o outro aqui, o 2. Aqui já depois que tinham sido feitas as estratégias. Ok, keep still. Mantenha ele firme. Movimento extremamente simples, pessoal. Conforme eu falei naquela aula, isso aqui dá para fazer em casa. Yes, okay, go. Come up and maintain speed. Mantenha a velocidade. That's better. E por fim... Yeah, and I come up. Yeah, but you take... Movimento muito mais harmônico, né? Eu não vou falar aqui, pessoal, das irregularidades dele, né? E do que ele almejou, como ele fez, né? Todas as estratégias que foram apresentadas, porque isso aqui está na aula, né? Quem assistiu, com certeza eu falei por mais do que 10 minutos, só desses quadros aqui, só desses slides aqui, ok? Vamos dar sequência aqui. Então, pessoal, né, análise de movimento e estabilidade dos sistemas de 4 barras. Na biomecânica moderna, aplicada o conceito dos sistemas de 4 barras para explicar como o corpo gera estabilidade dinâmica. Em vez de músculo isolado, trabalha-se com cadeias integradas que unem a cintura pélvica, o core central e a cintura escapular, garantindo transferência de força, absorção de impacto e coordenação sob estresse.
No IPSC, a eficiência da base de tiro depende dessas integrações. A cintura pélvica está conectada com os membros inferiores, sustentando e impulsiona o quê? Os movimentos rápidos. Né? O torque, a potência está ali. Já o core estabiliza e conecta os inferiores do tronco. E a cintura escapular conecta o quê? Os membros superiores, garantindo uma base de controle refinada para os disparos. Juntos, esses pilares permitem deslocamentos agressivos, coordenados, sem perda de precisão. Os treinos inspirados, pessoal, na corrente holandesa, aplicam perturbações planejadas, como base instáveis, mudanças bruscas de direção e disparos sob fadiga. O foco vai além da força. É preparar o corpo para responder de forma eficiente às variáveis da pista. Esse trabalho resulta em transições mais rápidas, menor oscilação na visada, né, e precisão dos movimentos, elevando o desempenho do atleta. E aí, pessoal, né, quero contribuir um pouquinho, né, só sobre o que é a cintura pélvica, né, qual é a função da cintura pélvica, né, ou dos 3 pilares, né. Cintura pélvica, pessoal, nada mais é do que o centro de comando postural. É o ponto de ancoragem da força, da estabilidade e da mobilidade. Quando eu falo de mobilidade, eu falo do hip lock. Né? O meu quadril, ele não pode se trabalhar num plano sagital, ele não pode trabalhar num plano transversal, como a gente costuma ver, né, o pessoal se deslocando em pista. Né? O joelho caindo para dentro, o quadril está trabalhando assim, né, ou assim, sem controle, sem funcionalidade. O que ocasiona isso? Dissipação de força, dissipação de energia, ou seja, eu me torno mais lento. E aí, pessoal, né, falando em cintura pélvica, o que isso vai me gerar, né? Eu tenho um melhor controle, sem sombra de dúvida, vai me gerar potência, controle corporal, né? Junto com a conexão dos membros inferiores. Já o core, pessoal, né? O core, na realidade, o que é? Ele é um sistema estabilizador e transmissor de energia. Porque ele é o elo da parte superior com a parte inferior. Então, ele provoca o quê? Ele mantém a força nos segmentos, ele favorece ao controle de um bloco único. Né? Então, ele gera o quê? Um controle do corpo, né? Ele é o responsável por não dissipar energia. Ou seja, a transmissão de força. Se eu não tiver um core ativo, um core em condições, como é aquele exemplo que eu apresentei ali na variabilidade, né? Sem sombra de dúvida, pessoal, sem sombra de dúvida, eu vou dissipar energia, eu vou me tornar mais lento, ou aquela posição mais arcada, né? Arqueada, né? Mais anteriorizada, tudo isso é ruim. Tudo isso eu tratei, já expliquei para vocês, né? Quando eu falei em sistemas de 4 barras. E aí, se eu cair em cintura escapular, né, o que eu posso falar de cintura escapular aí, pessoal? Eu vou falar o quê? A cintura escapular nada mais é do que o eixo, né, que equilibra o que? A força e o controle da manutenção da energia. Ou seja, a cintura escapular ela é a responsável pela prevenção do quê? Do punho, do cotovelo e do ombro. Eu tendo um controle, pessoal, né, uma ancoragem da minha cintura escapular, sabendo como ancorar, ativando todo o conjunto muscular, né, eu vou ter o que? Uma melhor sincronia escápulo-úmero, né? Ao mesmo tempo, eu vou favorecer o quê? Escápulo-úmero, né? Eu tenho que falar também clavicular e gradil costal. Eu vou ter o quê? Uma arma mais firme, né? Eu vou ter o quê? Um controle do recuo. Eu vou ter todo um segmento mais ancorado. E aí, pessoal, eu vou conseguir receber esse impacto, né? E dissipar, redistribuir de forma mecânica essa força, favorecendo, né, uma melhora de performance. Aí, vamos abrir de novo aquele nosso cara lá, nosso amigo ali, para poder entender um pouquinho, né? Deixa eu tirar a estrutura aqui. Olha aí, ó, tá aí os adutores, ó, falei tanto dos adutores. Vejam como é tudo amarrado, pessoal. Vejam como tudo é amarrado, né? Olha a ligação, ó.
O músculo ele trabalha em duas situações, ele puxa e ele empurra também, viu? Olha a linha dos adutores que eu falei, que eu mostrei os movimentos, né, de Copenhague, né? Ainda já começa já também já com ação já assoalho pélvico, retratores já começa com os retratores externos, né? Ó, tá lá, ó. Quem é que conhece esse cara aqui, ó? Piriforme, né? Síndrome de piriforme, muitas pessoas falam, né? Do piriforme, tá aí o cara. Por que ocorre a síndrome de piriforme? Porque essa musculatura, pela posição inadequada da pelve, ela fica em condição alongada e travada. Ela entra em ativação constante. E aí gera dor. E quem é que passa embaixo, pessoal, do piriforme? Cadê esse cara? Que é esse cara aqui, pessoal? Nervo ciático. Vejam bem, né? Piriforme ativo, ele faz o quê? Comprime o nervo ciático. Mas vamos voltar ao que interessa aqui, pessoal. Então, aqui eu já tenho o quê? A musculatura, né, de glúteo médio já anterior, né? Estou falando de cintura pélvica. Glúteo médio já posterior, né? Vejam bem o controle. Quando eu falei da questão do plano sagital, do plano sagital e do plano transversal, é em virtude desse cara aqui, ó. Na aula passada, eu trouxe dinâmica específica para recrutar esse cara aqui. E ele é total responsável também pela eficiência das frenagens. Chegada de posto. E aí, vamos falar do grande propulsor de potência, glúteo máximo. Esse é o cara. É esse que me alavanca para frente. É esse que favorece a tríplice extensão. Ok? Aí vamos cair de novo aqui, pessoal, para falar um pouquinho, né? Acho que é importante, muita gente acho que não tem essa visão, esse conhecimento, né? Vamos virar um pouquinho aqui, vamos falar do core, né? Vamos começar a jogar aí. Então já entra com a musculatura inspiratória, né? A musculatura de ilipsoas, né? Aqui já entra com o próprio transverso do abdômen. Pessoal, querem ter controle de core? Esse é o cara que nós temos que estimular. Como é que nós estimulamos o core, o transverso do abdômen? Brace, manobra do brace. Se eu não me engano, na segunda aula eu já larguei isso. Ou na primeira aula, eu larguei no grupo do WhatsApp. Eu treino o brace até hoje. É um dos meus movimentos preparatórios. Aí já começa, né, falando aqui da musculatura também já mais profunda, né? Os multífidos aqui, já entra a linha de paravertebral, quadrado lombar, né? Vou puxar um pouquinho para cá. Estou falando em core, né? Já entra o reto do abdômen, né? O pessoal se preocupa muito em fazer flexão de tórax, né? Pô, que legal isso. Não é isso. Nós precisamos trabalhar em comprimento ótimo, pessoal. Temos que buscar estratégias de perturbação, isometrias, que eu apresentei na aula 4. Toda uma estruturação maior já de paravertebrais, né? Serrátil posterior, já aqui sim o quadrado lombar. Isso tudo forma, né, a minha linha. Além da própria musculatura de diafragma, mas isso me forma, com o assoalho pélvico, me forma o core central. Certo? Se tiverem dúvida, pessoal, por favor, né, podem interromper, a gente vai conversando. Agora vamos bater na cintura escapular. E aqui, pessoal, eu acho que é bem importante que vocês foquem. Então, estou falando da musculatura inspiratória, né? Musculatura inspiratória, diafragma, beleza? Não tem nada ainda em casa, tá? Vamos começar a jogar músculo aí. Musculatura inspiratória, né? Já entra com a musculatura profunda lá, né? Os multífidos, tudo musculatura estabilizatória. Opa, começou a preencher. Aqui eu já começo a entrar com supraespinhoso, né? Aqui o infraespinhoso, redondo menor, tudo isso aqui é manguito rotador, pessoal, tá? Mas temos que ainda adicionar o
redondo maior, tá? Mas isso é manguito rotador. Aí eu já adicionei quem aqui, né? Musculatura também estabilizatória. Ó, quem está aqui também, né? Subescapular. Em muitos casos, pessoal, onde a pessoa encontra-se, né? Mais anteriorizada, né? Com depressão de ombros, né? Com abdução de ombros, esse é um dos responsáveis. Músculo travado e encurtado. Por quê? Porque foi adquirido ou foi treinado de forma inadequada, né? Aí, pessoal, né? Vamos cair já aqui, ó. Começou a preencher um pouquinho mais. Já começou com o serrátil, né, posterior. E aqui, esse cara aqui, ó. Esse cara tem que dar atenção. Serrátil anterior. Qual é a função desse cara aqui, pessoal? Olha onde é que ele está inserido, ó. No bordo inferior, né? Vamos ver aqui se eu consigo... Aí, isso aqui que eu queria. Olha só, olha onde é que ele está, ó. Qual é a função dele? É acomodar a clavícula, a cintura escapular em direção ao gradil costal. É estabilizar. Por quê? Não adianta nada, pessoal, eu ter uma estrutura totalmente abduzida, aberta, né? Toda essa cadeia muscular do centro alongada e travada. O que acontece no músculo alongado e travado? Ele perde eficiência, ele se torna dominante. Certo? Então eu estou falando o quê? De um melhor controle do recuo, dissipando energia mecanicamente falando. Eu estou falando de uma melhor resposta e ação, né, um saque, uma transferência de forma mais otimizada. E aí o céu é o limite, né? Dando a nossa sequência aqui. Então, serrátil anterior é fundamental a ativação desse cara aqui. Peitoral menor, um grande responsável pela depressão de ombro, né? Peitoral encurtado, por erro de treinamento. Já começou aqui, já veio aqui, já apresentou, né? O romboide maior e o romboide menor. Qual é a função dessa musculatura? Aproximar as escápulas e travar. Automaticamente, eu estou pronto. Estou pronto para reagir. E aí, pessoal, já chegando no fim aqui, peitoral maior, né? Peitoral maior. Pô, legal ter um peito grande, né? Só que qual é a função do peito, pessoal? Origem e inserção. Adução, fechar, aproximar. Se essa musculatura ela é dominante perante essa musculatura aqui, ó, perante esse cara, em especial esse cara, estes caras aqui, ó, e estes caras aqui, ó, eu vou perder o controle da cintura escapular. Então, eu estou sujeito à lesão, a trauma de ombro, que é muito comum. Eu sinto dor no ombro, né? Tu sente dor no ombro, tu está fazendo cesariamento. Tu está comprimindo a relação ligamentar e tendina do teu ombro. Tu está perdendo eficiência, tu está perdendo resposta, tu está perdendo velocidade de reação. Ok? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, interrompa aí, né? Vou dar continuidade aqui. Então, pessoal, falei, né, da análise de movimento, né? Um exemplo aqui, pessoal, nada é local, nada é isolado. Tudo é integrado, pessoal. Tudo é integrado. Lembra da nossa tensegridade, pés, joelhos, crista ilíaca, âncora superior, né? Ou seja, arma e porta-carregadores aqui para trás, aqui coluna. Quando eu mexo num segmento, eu estou compensando tudo. Por isso que é importante o quê? Variabilidade de movimento, movimentos coordenativos. E não movimento guiado. Não é isso. Falando em alto rendimento, não é isso. Então, dando a sequência aqui, esse slide aqui eu já apresentei, né, em aula anterior, né, que aqui mostra o quê? O clássico, o convencional, o antigo, aonde se separava, né, habilidades motoras e qualidades físicas, né, resistência, coordenação, agilidade, força, né, e velocidade em blocos, né. Primeiro eu trabalho resistência, depois eu trabalho coordenação, nada disso, pessoal. O nosso... O nosso corpo, ele é um sistema dinâmico. E é isso aqui, ó. É envolver tudo em uma única sessão. Por isso, né, de trabalhar com a metodologia do Complex Trainer. É isso aqui que nós temos que enfatizar. A mudança de paradigma, qual é?
não pode ser reducionista, não pode ser linear, não pode ser de cima para baixo, não pode ter uma técnica ideal. Tem que ser sistemas dinâmicos, não linear. A força começa de baixo para cima quando a gente fala de movimentação. Variabilidade. Perturbações para provocar um controle do corpo, um maior sinergismo, uma melhor adaptação. Ok? Treinos direcionados para o controle corporal. A preparação do IPC exige muito mais do que disparar repetidamente. É preciso treinar o corpo para lidar com instabilidade, fadiga e mudanças súbitas. Inspirados na corrente holandesa, os treinos utilizam perturbações planejadas, exercícios voltados a cocontrações ou coativações musculares, buscar estratégias de perturbação biomecânica. Os vídeos que eu apresentei. Exercícios sem bases instáveis, né, como plataformas, superfícies inclinadas, discos, não Bozu. Ativam estabilizadores e melhoram o equilíbrio. Por que não Bozu, pessoal? Eu falei em aula também. Quando eu treino, quem que eu estou treinando? O meu corpo, mas esse cara aqui, o que comanda tudo, o nosso gerente. Então, se eu treinar num Bozu, numa gelatina, quando que nós temos isso no IPSC? Quando que existe um terreno dessa forma? Pode ser uma areia fofa, um areial, beleza, mas ele não é como um Bozu. Então não adianta eu buscar dessas estratégias. Isso é utilizado para outra função. Tá? Então, mudanças bruscas de direção exigem reação rápida, coordenação e transferência de força. Disparos sobre esforço físico, sprint, salto, potência, simular o estresse real da competição. O que eu poderia trazer isso aqui em consorciação, né? Isso aqui nada mais é do que um drill, nada mais é do que um complex, né? Simular sprint, que seria o competitivo. Salto, potência, pliometria, né? Potência de movimento, de modo geral. Então, o foco não é apenas força muscular, mas a capacidade de resposta eficiente diante das variáveis da pista. Benefícios diretos. Transições mais rápidas entre alvos e posições, controle corporal nos deslocamentos e chegadas de postos. Reduzindo o quê? A microoscilação. Por quê? Eu tenho todo um corpo mais controlado, mais coordenado. Vejam bem a importância, pessoal. Nós brigamos por décimos, né? Precisão mantida mesmo sobre fadiga. Em síntese, o atleta aprende a controlar o corpo como uma unidade funcional, transformando técnica, estabilidade e precisão em performance de alto nível. Aí, pessoal, né, um complemento aqui. Quando eu falei em cocontrações ou coativações musculares, o que é isso? É quando o músculo agonista, né, versus o antagonista, que é o freio. Estou fazendo uma rosca direta, né? O motor primário é o bíceps, mas o meu tríceps é o freio, né? Agonista e antagonista ao redor de uma articulação, né, se ativam ao mesmo tempo. Cocontração. O movimento que eu estava fazendo lá para a cultura escapular, né, no TRX, né, chicoteando, né, chicoteando. Eu estava fazendo uma cocontração, não de peitoral, mas de peitoral maior, peitoral menor, serrátil, né, trapézio superior, medial, inferior, romboides, tudo junto. Toda a galera trabalhando junto. Certo? E aí um pouco diferente do que eu apresentei na estratégia da corrente russa na aula passada, da descontração diferenciada, que eu apresentei estratégias, metodologias, para mim aumentar o quê? Ainda mais a resposta do drive neuromuscular, né? Se eu não me engano, foi uma elevação lateral, onde eu provocava, né, um trabalho específico da descontração diferenciada, para que eu fizesse o quê? Para que eu incorporasse uma melhor velocidade de reação. Ou seja, estou trabalhando no ombro, estou trabalhando na cintura escapular, eu quero reagir com maior eficiência ao meu saque. Isso é treinável. E aí, pessoal, né, um exemplo também que eu posso dar, né, de descontração diferenciada, que eu falei, né, falei do gatilho, agora me lembrei, né, falei do gatilho. Se eu não tiver um trabalho, um controle, isso eu adotei, eu aprendi quando? Treinando especificamente o tiro, um dos fundamentos do tiro, né, eu estou treinando o quê? Descontração diferenciada. Então, vejam bem, muitas dessas coisas já andam no nosso meio.
Só que podemos sempre incorporar algo melhor, podemos aprimorar, né, e evoluir, tá? Então, quando eu falo, né, em co-contração, co-ativação, a força, a geração de força, ela é simultânea, né, aumentando o controle das articulações. Eu dei o exemplo do quadril, né, do hip lock do quadril, né? O quadril ele tem que trabalhar em bloco único, pessoal. É uma locomotiva. Não é isso aqui. Não é isso aqui. Isso não funciona, isso dissipa energia. Isso não me conecta com a parte de cima. Ok? Então, pessoal, aplicação prática no IPSC, né? Aplicação prática. Deslocamentos com alvos em movimento, realinhar arma, visão, após a mudança de base, treinando equilíbrio dinâmico, equilíbrio recuperado, precisão sobre variabilidade. O que é equilíbrio dinâmico, pessoal? Equilíbrio dinâmico é aquele mantido durante o movimento. E o que é equilíbrio recuperado, pessoal? Equilíbrio recuperado é a transição do meu repouso para o movimento, ou do movimento para o repouso. Certo? Então, disparos após instabilidade controlada, como salto, corrida curta, ou desequilíbrios antes do disparo, preparando o corpo para recuperar estabilidade em condições adversas. Exemplo aqui. Montei uma pista de IPSC, vou treinar, eu quero treinar minha capacidade física, eu quero treinar a minha capacidade de controle do meu corpo, eu quero melhorar essa micro-oscilação da minha arma. Deixei a minha arma, meus carregadores, né? Ou deixei a minha arma pronto, né? Em cima, sobre uma mesa. Eu estou à frente, eu estou na lateral, provocando o que é movimentos de salto, para provocar o que? Uma perturbação, de modo geral, do meu corpo. Eu me desloquei com um sprint, uma corrida rápida, né? Eu cheguei, quebrei a inércia, né? Provoquei uma frenagem do meu corpo, peguei a minha arma e estou efetuando o disparo. Isso é treino. Isso é treino. Treinamento físico dentro da especificidade do movimento. Treinos de core dinâmico, anti-rotação, anti-flexão, aumentar a estabilidade do tronco, reduzindo as micro-oscilações da mira e mantendo consistência em disparos rápidos. Aqui eu apresentei na aula 4, pessoal, várias dinâmicas de core, né? Integração em circuito, deslocamento, mais engajamento de alvo, retomada de equilíbrio, alta velocidade, unindo força, coordenação, agilidade e precisão em uma única sessão. Complex Trainer, um bloco de treinamento. Variabilidade intencional, alterar apoio, altura, sequência de engajamento, para ensinar o corpo a responder em situações imprevisíveis, como em campeonatos, né? Eu apresentei um drill, né, uma dinâmica dentro do IPSC com diversas alturas de janela. Estou trabalhando variabilidade, estou trabalhando o controle do meu corpo dentro da especificidade do quê? Do nosso esporte, tá? E aí eu vou complementar isso, pessoal, com aquela pista de complex real, né? Aonde eu trabalho o quê? O meu foco é eu trabalhar o quê? O condicionamento dentro da especificidade do movimento. Além de eu avaliar o quê? O meu tempo, né, no timer, né, e a minha pontuação. Deixa eu buscar aqui, pessoal. Só para relembrar. Deixa eu achar aqui, aqui. Pronto. Beleza. Então, essa aqui, pessoal, é a pista que eu utilizo, né, a pista teste que eu utilizo. Procuro realizar ela no sábado, porque durante a semana eu treino físico e sábado eu efetuo disparo. Então, antes de eu começar a minha fundamentação do tiro, né, meus drills de tiro, eu me testo. Então, isso aqui, vejam bem, né? São poucos disparos, né? Porque nós vivemos no Brasil, né? Dificuldade de insumos, né? Essa pista que eu utilizo, ela é uma pista de 25 metros de comprimento por 12 ou 14 de largura, não tenho certeza, tá? E ela é a subir. Ou seja, estou me condicionando. Então, eu procuro trabalhar toda a fundamentação do deslocamento, ou seja, dos aprimoramentos biomecânicos. Uso a strapline, eu tenho que me deslocar usando as molas do meu corpo, obrigo a troca de direção. Veja bem, você tem meu parceiro Edgar, né, que montou esse desenho. Os alvos, eu não localizo eles aqui, eu posiciono eles aqui, a cerca de 5 metros. Então, obrigatoriamente, eu tenho que quebrar a inércia, né, e manter o aparelho de pontaria, em especial, né, a massa aqui. Então, eu me desloco para o outro lado, e assim eu vou trabalhando, com a pista espelhada, né, uma espinha de peixe. No geral, eu utilizo alvos abertos, porque o meu objetivo qual é? Meu objetivo não é dificultar
o tiro. O meu objetivo é incorporar o tiro dentro da fundamentação de deslocamento, para que eu consiga, através de vídeos, eu gravo, boto o celular para gravar, para depois eu poder fazer análise de movimento, para mim poder ver como é que eu posso fazer para me aperfeiçoar mais ainda, certo? Já utilizei, sim, né, de estratégias de usar o no-chute, usar um alvo tarjado, e aí o céu é o limite, sem dúvida. Mas o meu objetivo qual é? Chegar rápido e sair rápido, certo? Dúvida aqui, pessoal? Tudo beleza, professor? Então, né, vamos dar nossa sequência aqui, já estamos chegando mais para o final aí. Aqui acabei de falar, né? Vou só fechar o negócio aqui. Beleza? Tá. Então, pessoal, né, vou falar já na conclusão, né? O IPSC, né, DVC, precisão, potência, velocidade, mede o quão bem você transforma boas decisões e tiros úteis em tempo baixo, sem abrir mão da segurança. E faz isso em ambientes sempre novos, que testam técnica, físico e mente ao mesmo tempo. A aplicação dos sistemas dinâmicos da corrente holandesa amplia a capacidade do atleta de transformar instabilidade em vantagem competitiva. Por isso, da importância de trabalhar variabilidade em movimentos, e não movimento linear. Ao integrar os 3 pilares do nosso corpo e trabalhar o controle motor em cenários complexos, o atirador desenvolve o quê? Resiliência técnica, estabilidade sob pressão e eficiência máxima em pista. Ok? Aí, pessoal, só fazendo um complemento, né? Vou tomar uma aguinha aqui já. Falando novamente de cocontração ou coativação, né? Dentro da biomecânica, né, da análise cinemática, análise do movimento articular, né, da dinâmica de modo geral, vocês se recordam, quando eu falei na aula 5 dos aprimoramentos biomecânicos, que apenas 65%, pessoal, da nossa capacidade física é responsável pelo deslocamento? Os outros 35% é coordinativo, é cocontração. 35%. Será que não temos que dar atenção nisso? 35%, pessoal. Quando a gente fala em alto rendimento, em esportes olímpicos, 1% é o que o cara busca a vida inteira de treino. Então, veja bem, né, o que nós podemos almejar. Eu já falei em aula anterior também que eu vejo, com o passar do tempo, espero que isso não seja tão longo, né? Vai existir um pelotão lá na frente e outra turma aqui embaixo. Então, assim, ó, nunca é tarde para começar, né? E aí, só para completar, pessoal, tá? Que me veio agora aqui, ó, existe alguns indicadores, tá? Alguns marcadores, melhor falando, como se chama, um se chama JERC e o outro se chama smoothness, tá? JERC, o que é? Ele refere-se ao quão rápido você consegue a sua aceleração. Mas isso só é devido, pessoal, só é devido às cocontrações. E aí, o que acontece, né? Se eu tenho um bom nível de coordenação, o meu gasto de energia ele vai ser reduzido. O meu cisalhamento articular vai ser reduzido. Ou seja, o que é o cisalhamento? O que é o cisalhamento articular, né? O posicionamento errado das articulações, as compensações, né? Então, eu tendo desarranjo, eu estou sujeito a lesão, eu estou sujeito a sobrecarga articular, eu estou dissipando energia, né? Eu estou sendo lento, literalmente. E aí, no ano passado, se eu não me engano, junto com o Edgar Marcelo, nós fizemos um convite para um engenheiro mecânico, tá? O cara doutor, inclusive. Ele trabalha muito com biofeedback, né, que foram uma das linhas da biomecânica que foram apresentadas no Mundial. E nós começamos um trabalho de desenvolvimento de um GPS específico para o IPSC, para poder analisar tudo que foi falado aqui. Inicialmente deu certo, só que o software que foi utilizado, ele tem um delay, e aí nós não conseguimos ainda incorporar, mas quem sabe por um futuro próximo aí a gente consiga ter essa ferramenta, que eu, como fisiologista, biomecânico, tenho certeza que vai ser um divisor de águas, tá?
E o complemento, né, pessoal, falando, né, dos múltiples, né, ele refere-se ao quê? A autorregulação do corpo. E o que ele amplia? A potência. Simples assim. Então, tudo isso, pessoal, é aliado ao quê, né? Ou depende, melhor dizendo, né, da integração do sistema nervoso central, sensório e motora, né? Como eu falei em aula, acho que na aula 6, sistema sensorial, sistema cognitivo e músculo-motora, né? Então, eu vejo, eu sinto, eu interpreto, eu provoco a estratégia, eu faço o quê? Eu executo. E tudo isso eu posso melhorar com a integração, né, dos sistemas dinâmicos, das correntes europeias, né? Uma para melhora de recrutamento, melhora de força, coisa bruta mesmo, e a outra, o polimento. Certo? E aí a mensagem final, né, pessoal? Nós encerrando a nossa aula aqui. A excelência no IPSC não é construída apenas na repetição mecânica, mas na qualidade da adaptação. Treinar sistemas dinâmicos é aceitar o desafio de dominar o corpo em qualquer condição, garantindo que cada disparo reflita no equilíbrio, na confiança e no controle absoluto. Vejam bem, a instabilidade da pista não é uma barreira, é a oportunidade de provar a sua preparação. Deve ser, pessoal. Pessoal, fechamos mais uma aula, né? Espero que eu consiga ter contribuído aí para quem esteve aqui conosco, né? Quem está aqui conosco. Me boto à disposição por alguns minutos aí para conversar, se tiverem alguma dúvida. E vamos lá, vamos abrir esse áudio aí, pessoal. Estou no aguardo aí, à disposição dos senhores. Parabéns, professor, mais uma vez, principalmente pela... Professor é professor, né? Então, a boa vontade de transmitir o conhecimento. Disse que conhecimento sem ser transmitido de nada vale. Só tenho a agradecer tudo isso ao senhor. Parabéns mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Ensinando, a gente está aprendendo, né? Exatamente. Pessoal, mais alguém? Mais alguma dúvida? Estou à disposição. Pessoal, estou saindo. Uma boa noite a todos. Beijão, que Deus fique com todos. Obrigado, meu amigo. Pessoal, então encerramos mais uma aula. Vou parar a gravação. Por favor, fala aí, Léo. Professor, não se preocupe, a baixa frequência se deve às facilidades que a visualização posterior da aula no YouTube possibilita. Aqui no Rio de Janeiro, nos torneios, só ouvimos falar desses novos conceitos, nos baseamos nele para os nossos progressos, né? E tem sido sempre muito feliz a sua participação. Eu não vejo nada nem perto do esforço que o senhor vem prestado ao nosso esporte há muito tempo. Muito obrigado, não se preocupe, porque as suas aulas estão atingindo um público muito maior do que a aula com esse pequeno número de participantes, na verdade, lhe passa a visão. Fique tranquilo, tá bom? Obrigado por tudo. Obrigado, Marco. Obrigado pelas palavras. Conforme, como eu falei logo no início da nossa aula, né? Inclusive, por 2 ou 3 momentos, eu recebi, né, a informação que eu poderia, se eu quisesse, se eu achasse melhor, parar com essas aulas ao vivo, né, e dar seguimento ao projeto gravando as aulas. Só que eu acho, né, que, como o amigo falou, eu sei que muita gente assiste as aulas no YouTube, eu visualizo isso, mas é lógico que eu gostaria que essa casa estivesse cheia, né, que essa sala de aula estivesse cheia, para que o pessoal perguntasse. Porque daqui a um pouco a dúvida de um é a dúvida de muitos. E aí a gente poderia contribuir isso. E não só aqui, como no próprio grupo do WhatsApp. É muito humor no grupo do WhatsApp, né? Eu estou ali à disposição. Tem dúvida, me pergunta, eu vou responder. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Beleza. Vou parar a nossa gravação.